Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com mais um programa Pedra Viva. Este já é o nosso 30º encontro. Nós já fizemos 30 programas e é uma alegria tê-los a todos internautas que nos assistem nestas nossas reflexões que fazemos a respeito nestes últimos programas do discípulo de Jesus Cristo. Vimos no último programa que além de se relacionar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o discípulo de Jesus também se relaciona com pessoas humanas, que são os outros. Quem são os outros? Quem é o outro? Será que nós já refletimos sobre isso no nosso pensamento? Quem é o outro? Por óbvio que pareça, reflitamos um pouco sobre isso. Outro são todas as demais pessoas do mundo. Já pensou nisso, internauta? O outro são todas as outras pessoas que estão no mundo. Todos que não sou eu. Somos indivíduos e as nossas relações não passam de confrontações, vamos dizer assim, com o estranho, ou seja, indivíduos além de mim. Então, quando me relaciono, eu me relaciono com o outro, com as outras pessoas. Disse confrontação no sentido de que é uma interação minha com o outro, você, internauta, com qualquer outra pessoa do planeta Terra. A essas relações entre o eu interior e particular e o outro além de mim, a essa relação damos o nome de alteridade. Então, a alteridade é a relação de mim com o outro, de você, internauta, com o outro, não importa quem seja o outro, outra pessoa, lógico. Mesmo sem dizer uma única palavra, de alguma forma as nossas condutas, as nossas ações, os nossos pensamentos moldam-se, acomodam-se a partir dessa interação com o outro. Isto é, o mundo individual, o meu mundo, só existe diante do contraste com o mundo do outro. Nesse caso, daí não existe classe social, credo religioso, títulos, posição social, posição eclesiástica, diante das diferentes situações e pessoas, como se comporta o discípulo do Mestre Jesus. Como age, como vive o discípulo do Mestre Jesus quando se confronta, quando se conforma, quando convive com o outro, nessa relação chamada de alteridade. A resposta está mais uma vez na palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 23. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo Jesus, e todos vós sois irmãos. Então, esta relação de alteridade não é com um outro qualquer, mas vejo no outro o meu irmão. Somos todos irmãos, conforme o próprio Cristo nos disse agora em Mateus 23, versículo
8. Somos todos irmãos e é por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando chamamos Deus de Pai, e assim nos ensinou Ele, chamamos a Deus de Pai e só podemos rezar o Pai Nosso, só podemos chamar Deus de Pai quando nós nos colocamos numa relação, numa ordem de filhos de Deus. Então, quando todos nos colocamos como filhos de Deus, aí podemos dizer Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai de todos nós. Então, esse coração que nos torna um único sentimento de filhos, filhos do mesmo Pai, nos faz então isso como irmãos. Somos todos irmãos. O pecado original levou Caim a matar o seu irmão. Mas a redenção que Jesus nos trouxe morrendo na cruz para redimir, para nos salvar dos nossos pecados, essa redenção de Jesus restaura a fraternidade. Essa fraternidade que foi rompida com o pecado original lá no comecinho da Bíblia, como lemos em Gênesis 1:2, essa relação fraterna que foi rompida com o assassinato de um irmão pelo outro, é restaurada a partir de Jesus Cristo. Para que o discípulo se relacione com os demais como irmãos, Jesus deu muitas instruções de como agir no trato com o irmão. Uma delas, vamos abordar algumas, uma delas é o perdão. Pedro certa vez perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? E antes mesmo que Jesus respondesse, Pedro se adiantou e disse: até 7 vezes? Lembremos-nos que na Bíblia o número 7 indica perfeição. Então, seria a perfeição do perdão, até 7 vezes? Pedro achando então que tinha chegado ao limite, ao máximo, estava sendo generoso. Então ele diz 7 vezes, ao que Jesus o corrige e estende. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não significa o resultado de uma multiplicação que é 490. Nada disso. Até 70 vezes 7 é ir muito além. A perfeição multiplicada por ela mesma e pela totalidade. Ou seja, perdoar sempre, sempre, sem limites. Perdoar tudo a todos. Perdoar a quem nos ofende. Não levar a ofensa em conta para descontar um dia. Restituir a confiança original e perdida momentaneamente no momento da ofensa. Retribuir o mal com o bem. Não é fácil. Não é fácil, mas é assim que deve ser. Lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Não tem nada a ver com a memória e quem perdoa, perdoa porque ama, não porque sofreu um lapso de memória, uma amnésia ou está com Alzheimer. Não. Perdoar é uma decisão racional que traz verdadeira libertação, tanto para quem ofende como para quem é ofendido. Lembremos-nos que sentir ódio de uma pessoa é a mesma coisa que tomar veneno esperando que o outro morra. É uma coisa ilusória, uma bobagem. De nada nos adianta, vantagem nenhuma nos é dada se sentirmos ódio, se sentirmos raiva, ódio de uma pessoa. Outro ensinamento de Jesus aos discípulos com relação ao outro é a correção fraterna. Corrigir o irmão ou ser corrigido por ele. Isso não significa apontar erros ou fazer críticas que destroem. Nada disso. As pessoas
não gostam da correção fraterna. As pessoas não gostam de ouvir não, e as pessoas não gostam de ser corrigidas pelo outro. Dá um quê de terem sido humilhadas. Mas não é nada disso. A correção fraterna leva ao crescimento de estreitamento de laços de amizade e de amor. A correção fraterna provoca isso. Quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Um grande educador, Exame Tiba, já falava sobre isso. Quem ama, educa. E educar é corrigir fraternalmente. Lá em João capítulo 13, 34. Nisto reconhecerão que são meus discípulos, se amam uns aos outros. É preciso que nós nos amemos uns aos outros, e nesse amor que demonstramos uns pelos outros, é nesse momento que somos reconhecidos pelas pessoas mais distantes de que somos verdadeiramente discípulos do Mestre Jesus. Amor incondicional, amor total, amor como o amor de Jesus, que dá a vida por quem se ama. Muitos anos depois de ter dito isso, reconhecerão que são meus discípulos, se amam uns aos outros. João retorna a esse tema na sua primeira carta. Ele diz: quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se eu não amo o meu irmão, que eu estou olhando para ele, como posso amar a Deus, a quem não enxergo, a quem não vejo? Uma outra relação importante que o discípulo deve ter é a sua relação com as coisas. A relação com as coisas deve acontecer com liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. As coisas, os objetos, os bens do mundo têm a tendência de aprisionar o ser humano, e muitas vezes elas o fazem escravo para toda a vida. Jesus preveniu do perigo que trazem as riquezas. Tenham cuidado, diz, de entesourar dinheiro, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Tenhamos em mente que a pobreza não se restringe à falta de bens materiais. Importa ser pobre, sim. A relação com as coisas deve acontecer com liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. As coisas, os objetos, os bens do mundo têm a tendência de aprisionar o ser humano, e muitas vezes elas o fazem escravo para toda a vida. Jesus preveniu do perigo que trazem as riquezas. Tenham cuidado, diz, de entesourar dinheiro, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Tenhamos em mente que a pobreza não se restringe à falta de bens materiais. Importa ser pobre, sim, diante de Deus. A pobreza significa dependência. Enquanto o rico se torna autossuficiente e dispensa a Deus de sua vida, achando que o dinheiro supre todas as suas necessidades, o pobre, ao contrário, põe a sua confiança em Deus e dele é dependente. Por isso, é importante que o discípulo de Jesus saiba administrar todos os bens. Não apenas os bens materiais, mas principalmente os imateriais, pois nada nos pertence. Somos simples administradores dos talentos que nos são dados por Deus. São João Paulo II disse uma vez que sobre toda propriedade pesa uma hipoteca social. Vou repetir. Sobre toda propriedade
pesa uma hipoteca social. Isso significa que nós devemos devolver a Deus e aos nossos irmãos o que lhes pertence. Se forem bens materiais, eles devem estar a serviço da coletividade. Se forem capacidades pessoais, também devem ser disponibilizadas a favor dos mais carentes. O talento não pode ser enterrado. Paramos um instantinho, voltamos depois do intervalo. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. E retornamos depois desse breve intervalo. Estávamos falando no primeiro bloco sobre a relação do discípulo com as coisas, né? E que os bens materiais devem, era isso que dizia, eles devem estar a serviço da coletividade. Se forem capacidades pessoais, eles também devem ser disponibilizados a quem deles necessitar. As qualidades pessoais das quais dispomos, e todos nós temos qualidades, ninguém pode dizer que eu sou pobre que não tenho nada para oferecer. Sempre temos alguma coisa a oferecer para o nosso irmão. E se não é, vamos dizer assim, propriedade material, nós temos a propriedade intelectual. Nós temos as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades de trabalho que devem ser postas a serviço da comunidade, a serviço da coletividade. O talento, dizia essa frase, o talento não pode ser enterrado, o talento tem que ser colocado a serviço de todos, para que construa, através desse talento, uma sociedade mais, digamos, uma sociedade mais harmoniosa, uma sociedade em que as pessoas, não haja pessoas carentes, uma sociedade em que as pessoas verdadeiramente se amem e se, digamos, distribuam seus bens intelectuais ou materiais àqueles mais necessitados. Finalizando dessa maneira, o relacionar-se com Deus. Então, as relações do discípulo. Como é que o discípulo se relaciona com Deus como Pai, com o Espírito Santo como Mestre, com o Filho como Mestre, com o Espírito Santo como guia. Então, como é que o discípulo se relaciona com a Trindade? Nós temos que também ver as relações do discípulo com os demais como irmãos e com as coisas com liberdade. Mas ainda mais uma relação que gostaria que nós refletíssemos para finalizar esse programa de hoje. O relacionar-se consigo mesmo. Talvez isso pareça
pareça uma construção estranha, parece que seja algo que não soa bem, como é que eu posso me relacionar comigo mesmo? Busquemos lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças, diz Jesus. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe, fala Jesus. Então, amar a Deus com todas as forças pessoais, com todas as forças interiores, com todo o espírito, com toda a alma, mas também amar o próximo, diz Jesus, como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos amar o outro da mesma maneira que nós nos amamos. Então, eu preciso me amar. Como posso amar ao meu irmão, o meu próximo, se eu não me amo? O parâmetro é o amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu me amo, diz Jesus, ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Se eu não me amo, eu não posso amar o meu irmão. Não confundamos o amor pela pessoa com o amor pela imagem. Isso se chama narcisismo. Narcisismo é uma palavra originada lá na mitologia, onde um jovem de nome Narciso se apaixona pela sua própria imagem. Então, narcisismo é símbolo de vaidade. Amor pela pessoa, amor pelo que cada um de nós é realmente. Diferente de narcisismo, de gostar da sua imagem, de se apaixonar pela sua imagem, é o amor que devemos ter por nós mesmos. Mas por que, internauta, que eu devo ter um amor por mim mesmo? Parece estranho. Não, não é nada estranho, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Existimos porque Deus nos quis da maneira como nós somos. Então, quando nós dizemos, às vezes, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz de fazer isso, fazer aquilo, nós como que estamos insultando o Criador, porque Ele nos deu a capacidade, Ele nos fez da maneira como nós somos. Por isso, nós existimos porque Deus nos quis desse jeito que nós somos. Somos, cada um de nós, seres únicos, irrepetíveis. Nunca, internauta, nunca existiu uma pessoa como eu ou como você. E nunca existirá. Deus não imita, Deus não copia. Uma relação sexual podem chegar a 300 milhões o número de espermatozoides que iniciam a viagem em direção ao óvulo. 300 milhões de espermatozoides. Apenas um fecundará esse óvulo. Nessa corrida, nessa corrida rumo ao óvulo, outro espermatozoide poderia ter chegado primeiro. E se isso tivesse acontecido, nós, como somos, não existiríamos. Seríamos outra pessoa. Ao se olhar no espelho, cada pessoa se dá conta de que ela é única. Um milagre de Deus. Mesmo os gêmeos idênticos, os chamados gêmeos univitelinos, eles não são tão idênticos como parecem. As impressões digitais deles são diferentes. Então, o amor por si mesmo começa desde esse momento, quando nós nos damos conta que nós somos únicos. Não existe outra pessoa como nós. Não é uma fabricação em série. Não há ninguém tão importante na face da Terra como cada um de nós. Porque Deus nos quis desse jeito. Porque nessa corrida de 300 milhões de espermatozoides rumo àquele óvulo,
um outro poderia ter chegado à frente. Por uma fração de segundo, talvez, tivesse ganho a corrida, seria suficiente para que nós não existíssemos. Então, ao longo da vida de cada um de nós, acontece daí, a partir desse momento da fecundação desse óvulo, começa a história da nossa vida, a nossa história pessoal. Também diferente para cada pessoa. E essa história, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem uma história, como fala a música, cada um de nós viveu e vive em tempos e circunstâncias diferentes uns dos outros, mas isso tudo são frutos das escolhas pessoais que fazemos e de circunstâncias que são alheias às nossas vontades. Com tudo isso, nós vamos como que artistas, nós vamos que esculpindo no tempo o ser que fomos no passado, que somos hoje e que seremos amanhã. Mas, internauta, em qualquer tempo e lugar, nós somos indivíduos, exemplares de uma espécie. Essa é a definição de indivíduo. Indivíduo é um exemplar de uma espécie. Porém, mais do que isso, mais do que exemplares de uma espécie, mais que indivíduos, nós somos pessoas. E pessoas são seres humanos, considerados na sua individualidade física ou espiritual, portadores de qualidades que se atribuem exclusivamente à pessoa humana. Por isso, dizemos pessoa, a pessoa humana. E quais sejam essas qualidades? A nossa racionalidade, a consciência de si mesmo, a capacidade de agir conforme fins determinados e o discernimento de valores que decidimos. E principalmente, internauta, somos filhos amados de Deus. E porque somos filhos amados de Deus, é preciso que nós nos amemos a nós mesmos para podermos amar o outro, amar o irmão. Com isso, nós finalizamos essa reflexão sobre essas 6 relações do discípulo. 6 relações importantíssimas, porque o discípulo tem que se relacionar com a Santíssima Trindade. É a primeira relação dela com Deus como Pai, com Deus como Filho e, consequentemente, Mestre, Jesus, com Deus como Espírito Santo, pessoa que nos guia ao longo da nossa vida. Mas também precisamos nos relacionar com o outro, então essa relação, essa alteridade, precisamos conviver com o outro. O homem não é um ser isolado, um ser suspenso, como dizia aquele filósofo ateu Nietzsche, que falava que o homem é um ser suspenso num abismo. Não, o homem é um ser amparado por Deus, sustentado por Deus, em comunhão com toda a comunidade da sua época, do seu tempo. Então nós nos relacionamos com o outro, mas também devemos nos relacionar com as coisas, com liberdade, para que não sejamos escravos dos bens materiais ou escravos, digamos, das nossas posições sociais, escravos dos nossos poderes, né? Aqueles poderes humanos que nós sabemos não levam a nada. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos vivermos bem conosco mesmo. É a nossa cabeça que vai ao travesseiro a cada noite e nós temos que nos amar. Porque quando nós amamos, nós podemos amar o nosso irmão como a nós mesmos, como lemos em Marcos. E amando o irmão a quem vemos, fica mais fácil nós amarmos a Deus a quem nós não vemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.